Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Meu amigo, minha amiga, diante desta palavra nós podemos extrair algumas verdades do Evangelho, algumas verdades do comportamento de Jesus e da palavra de Cristo. Diante da situação exposta, a mulher pecadora foi pegada em ato de adultério, que era condenável pelos religiosos, que é condenável pela moralidade humana. Mas é interessante você notar a atitude de Jesus com relação ao pecado, porque para Jesus todos nós somos pecadores, mas também todos nós podemos receber a redenção e a salvação. A diferença é que uns são pecadores dentro da experiência religiosa e outros são pecadores fora da experiência religiosa. Os fariseus, os judeus religiosos, talvez se achassem mais importantes e mais dignos porque tinham todo o conhecimento da lei, tinham todo o conhecimento da experiência religiosa, mas de fato eles eram pecadores tanto quanto as pessoas que não eram religiosas. No caso da mulher adúltera que foi pega em ato de adultério, os fariseus, os religiosos, o acusaram com a intenção de incriminar Jesus, jogando Jesus contra a lei de Moisés. Mas como Jesus conhece o coração de todas as pessoas e conhece a vida de todas as pessoas, Jesus lançou-lhe em xeque a sua própria consciência, perguntando se eles não tinham pecado. E por eles terem pecados, eles foram incapazes de continuar acusando aquela mulher, foram incapazes de querer aplicar a condenação na vida delas. Isso é um ensino para mim e para a sua vida. Eu e você não temos nenhum argumento, não temos nenhuma autoridade, não temos nenhuma presunção de condenar ninguém em relação aos seus pecados. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua consciência. Uns pecam dentro da experiência religiosa, outros pecam fora da experiência religiosa. Mas, na verdade, todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos do perdão de Deus, todos nós precisamos reconhecer o amor e o sacrifício de Cristo. E é interessante você notar que Jesus ele faz esse toque na consciência, tanto dos religiosos como da mulher. Depois que ele fala com os religiosos vão embora. A mulher fica, certo, ela estava se sentindo humilhada, ela estava se sentindo suja, envergonhada porque ela foi pega na situação do pecado. Mas veja a atitude de Jesus. Jesus não a condena, mas também Jesus não é conivente com aquela situação em que ela vivia. Ele não a condenou, mas ele também disse: vá em paz e não peques mais. Então o convite de Cristo para mim e para a tua vida é: estamos em pecado, que nós reconheçamos nosso pecado, mas que nós abandonemos nosso pecado. Que nós reconheçamos o perdão de Deus e que nós mudemos de atitude. Que nós possamos viver uma nova vida na presença dEle, reconhecendo o perdão dEle, reconhecendo da vida que a gente tinha antes para viver uma nova vida em Cristo, uma vida de comunhão. Então esse texto nos mostra que todos nós somos pecadores. Não importa qual é a sua experiência religiosa, não importa se você também não tem experiência religiosa, todos nós estamos debaixo do pecado e o pecado nos separa da presença de Deus, nos separa da comunhão com Deus. Mas, por meio do arrependimento, por meio do reconhecimento, de reconhecer que Jesus é o Senhor e que Ele pode perdoar, nós temos acesso ao perdão de Deus, nós temos acesso a uma nova vida e viver na presença de Deus. Vou repetir, por meio dessa palavra, para te mostrar que Jesus não foi conivente com o pecado de nenhum deles. Jesus atingiu a consciência dos religiosos e Jesus também falou ao coração da mulher adúltera: vai e não peques mais. Então esse texto não é pretexto
para que ninguém seja conivente com o pecado, para que ninguém seja conivente para acusar os outros, para que ninguém seja conivente de ter a presunção de achar que pode apontar o erro de ninguém. O único que pode nos trazer consciência de pecado e de arrependimento é Jesus Cristo. Portanto, que a minha e a tua vida se coloque diante de Deus, reconhecendo que precisamos dele e somente ele é a salvação.